Alô você! A gente vai trabalhar agora um tema importantíssimo, cara. Ou, se o professor de língua portuguesa me ouvir falar, vai ficar brabo, né? Um termo importantão. Sabe por quê? Porque isso aqui, como diria um grande amigo meu, não cai, despenca nos concursos. E a gente tem várias coisas para tratar aqui. Erro sobre elemento constitutivo do tipo legal ou simplesmente erro do tipo. Diz lá o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Bem, o texto ele chega até a ser resumido, mas na hora que a gente desdobra o erro do tipo, a gente costuma explodir ele de uma forma muito legal. Primeira coisa, olha só. Erro do tipo. A coisa mais importante é entender o que é erro, entender o que é tipo. A gente vai começar entendendo a palavra tipo. A gente vai falar nela como sendo tipo o quê? Tipo penal. O legal é que quando você está estudando a parte geral, você já consegue emendar o que é um tipo penal. Evandro, o que é um tipo penal? Ó, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, tipo penal é aquele que uma lei em sentido formal, isso respeitando o princípio da legalidade, da reserva legal, solta uma conduta, solta mais uma pena e transforma essa situação em crime. Legal, Evandro, dá um exemplo. Olha só, dá dois exemplos. Primeiro, o artigo 121, matar alguém, que todo mundo conhece. Ou seja, o que é isso? É o homicídio, pena de 6 a 20 anos. O que é isso, Evandro? Preceito primário, preceito secundário, que entrou através do quê? Entrou através de uma lei em sentido formal. Legal, então isso aqui é a constituição de um crime, não é? Isso. Evandro, dá um exemplo de um outro tipo legal. Do artigo 155 do Código Penal. O que diz? Olha só, ele fala subtrair coisa móvel alheia. Coisa móvel alheia. Pô, legal, Evandro. Então quer dizer que o artigo 155, que está lá, que é o crime de furto, que ele traz a pena de 1 a 4 anos, e tem um tipo penal, tem uma conduta tipificada como crime, tem uma pena, preceito primário, preceito secundário, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, ele está completo? Tá. Ele é o quê? Ele nada mais é do que um tipo, ou seja, um tipo penal. Evandro, mas o artigo 155, como ele se porta? Pensa comigo. Cada palavrinha você vai dizer daqui para frente em todos os crimes, tá? Tem crime que tem 19 palavras nele. Cada palavrinha é um tipo penal, olha só. Um tipo, 2 tipos, 3 tipos, 4 tipos penais. Beleza, Evandro, eu estou aprendendo o que é um tipo. Vamos lá. O tipo que diz erro do tipo, eu esqueci o erro e estou vendo só o tipo. O tipo é falar do tipo penal, está no artigo 1º, tem que estar previsto em lei, tem. E cada pedacinho desse é um tipo penal, que se juntando se transformam na conduta, que com a pena se transforma no crime e está completo, respeitando o direito penal, tranquilo? Beleza. Olha, se você tirar qualquer um desses pedacinhos aqui, pode acontecer duas coisas, você tirar ou acrescentar. A primeira coisa, que é a mais comum, é quando você tira qualquer tipo penal, você torna o fato atípico, ou seja, da atipicidade total do fato. Ou, se você acrescentar ou tirar algum pedacinho, você muda a classificação do crime. Aí você fala assim, ó, Evandro, tá falando difícil, não estou entendendo, tem como dar um exemplo? Lógico, né, filho? Não vou deixar você na mão. Olha só, imagine o seguinte, vamos pela primeira que é mais comum, a tipicidade do fato. Torna o fato atípico, tira o crime, olha que legal. Subtrair coisa móvel alheia. Imagina se você tem um problema muito doido e você entra dentro da sua própria casa, do seu apartamento. Você entra quietinho dentro do seu apartamento e fala, eu vou bem furtar o meu tênis. Você chega lá, você dentro da tua cabeça quer cometer o crime, você subtrai uma coisa móvel e sai correndo do seu próprio apartamento. Agora eu pergunto, aquela coisa era de outra pessoa ou era sua? Ah, Evandro, aquela coisa era minha. Eu estava muito louco e eu furtei o meu próprio tênis. Você vai estar tirando o último tipo, vai ficar só subtrair coisa móvel alheia. Se você tirou isso aqui, acabou o crime, ou seja, da atipicidade do fato. Então você tem que botar um troço na cabeça, obrigatoriamente, todos os 4 pedacinhos, ele tem que estar certo. Se você tirar ou mudar, muda o crime. Olha que exemplo. E se você subtrair coisa imóvel alheia? Vamos dar um exemplo.
Primeiro que você vai estar tirando o subtrair e vai estar tirando a coisa móvel virando coisa imóvel. Vou dar um exemplo para você como é que muda a classificação do crime. Imagina que você vá no cartório e falsifique a escritura e consiga enganar o cartorário transferindo uma casa de uma pessoa que já morreu para o seu nome. Isso em detrimento da família do cara que ia ficar com a herança. Primeiro que você não está subtraindo, você está usando uma fraude, mudou o primeiro. Segundo, que não era móvel, era um imóvel, que você não tem capacidade de cometer o furto contra imóvel, somente contra coisa o quê? Contra coisa móvel. Então mudou qualquer palavrinha aqui, ou torna atípico, igual no primeiro exemplo, ou vem e muda o quê? A classificação do crime. Mais um exemplo. Repara só comigo, subtrair coisa móvel alheia. Se um particular estiver cometendo isso, o crime é de furto. Se você enfiar um funcionário público aqui e ele estiver em razão da função, desclassifica esse e manda lá para o peculato do 312. Então, esses são o quê? Os tipos penais. Evandro, você já me explicou o que é o tipo. Agora, por que erros sob elemento do tipo legal? Porque, na prática, nos exemplos que eu vou dar agora, efetivamente, a pessoa vai cometer todos os 4, ela vai fazer a conduta, mas, na verdade, ela vai cometer por quê? Por erro, ela não queria cometer, mas acaba cometendo. Evandro, eu não estou entendendo. Você pode chegar e dar para mim um exemplo para que fique claro e aí a gente vai no erro do tipo. Olha só. Imagina que você que está em casa agora, estudando, ou está em qualquer lugar que você pode estar com o seu computadorzinho ligado, triste, desanimado, você olha para a tua carteira, não tem nada lá dentro, você olha para a sua geladeira, ela está meia boca, você olha para a tua vida, ela está uma desgraceira, por quê? Porque você não tem dinheiro? Aí, de repente, do dia para a noite, amigo, logicamente, o dia para a noite, isso tem anos, né? Porque você está estudando e se preparando ferrenhamente, turma regular, exercício, fazendo simulado, se matando todo. Você vai lá e o seu nome está no diário oficial. Aí você sabe, né? Você tem 30 dias para tomar posse, entre a nomeação e a posse, mais 15 para entrar em exercício. Entrou em exercício, 30 dias depois vem a primeira remuneração do subsídio seu. Nossa, você fica louco. Primeira coisa que você vai fazer? Comprar um carro. Evandro, olha o que eu fiz. Acabo de comprar um baita de um carrão, cara. Comprei lá um Honda Civic branco, tá sem placa ainda, acabei de tirar da agência, cara. O carro tá a coisa mais linda do mundo. Parei em frente ao bar para tomar uma cerveja para comemorar, né? Olha só, passei no concurso, tô ganhando bem, nem recebi minha primeira remuneração, mas já tenho como provar que eu tô no governo federal, então já comprei o carro em 72 vezes sem entrada. Bacana. O carro é branco, tem uma marca específica e tá sem placa. Você entra no bar. Quando você sai do bar, e às vezes as coincidências acontecem, né, cara? Você não consegue reparar, deixa eu desenhar de outra forma aqui, senão você vai achar que o carro é diferente. Olha só, você não consegue reparar, mas tinha exatamente o mesmo carro parado na frente, o seu carro era o A e tinha um carro B. Só que preste atenção, o carro foi comprado no dia 20, os dois saíram da agência no mesmo dia, os dois estavam sem placa, os dois eram branco e os dois eram da mesma marca, 2 Honda Civic, inclusive só muda o final do número de série, quando um acabou de ser montado, o outro estava atrás, já montaram os dois juntos. Legal, Evandro, e aí? Aí você sai do bar e quando você aperta o alarme, os dois carros abrem a porta e apitam. Pipi, pluf, abriu o carro e baixou os vidros. Lógico, o bar estava aqui, você estacionou o seu primeiro e você não reparou que tinha estacionado um da frente. Quando você sai, você vai em direção do carro de outra pessoa. Porque os dois apitaram ao mesmo tempo. Você entra, bate a chave, liga o carro, liga e você sai com o carro. Legal. Só que você não repara que você entrou pelo lado do motorista, né? O lado do carona estava com besta de um arranhão. E o motorista do carro sabia que o carro estava arranhado, porque ele acabou de tirar da agência e arranhou. Aí o motorista chega, o dono do carro chega, olha e fala, caramba, tudo bem, tem um carro igual o meu aqui atrás, mas o meu foi furtado. Por quê? Porque o meu estava, primeiro, arranhado, esse aqui não está. Segundo, o meu estava na vaga de deficiente, que eu estacionei errado. O outro não está na vaga que eu deixei. Caramba, levaram o meu carro, tem um igual aqui, mas levaram o meu. Na prática, o que esse cara aqui, que é dono do carro B, vai pensar? Ele vai pensar o seguinte, cara, acabam de subtrair uma coisa móvel alheia. Na prática,
O cara que saiu do bar e levou o carro errado, ele não subtraiu uma coisa que era móvel, que era outra pessoa? Na prática, ele cometeu sim, lógico que cometeu. Amigo, na mesma hora o dono do carro vai lá na delegacia e vai fazer um boletim de ocorrência. Aí o cara chega em casa, fica um mês com o carro, tranquilão, carro sem placa. Quando ele vai emplacar, o cara do Detran olha e fala, ué, peraí, não tá batendo. Por que não tá batendo? Porque o chassi não é a mesma coisa aqui da nota fiscal. Aí que o cara vai se ligar que ele levou outro carro. Mas na prática, eu posso dizer que o enganado subtraiu uma coisa que era móvel, que era lei? Aí você vai falar, sim, ele subtraiu. Aí você vai perguntar para ele assim, quando ele subtraiu de quê? Com dolo, ele subtraiu com vontade de subtrair, ou ele subtraiu por erro. Ou seja, ele sabia que ele estava levando o carro, ele só não sabia que ele estava subtraindo uma coisa alheia. Que ele sabia que o carro era móvel e que o carro era uma coisa, tá na cara que ele sabia. O que ele não sabia é que ele estava subtraindo e que a coisa era o quê? Era alheia. Bacana? Aí você fala, não, Evandro, no caso concreto, ele não agiu com dolo. Ele agiu com o quê? Com erro. Aí, amigo, a gente vai entrar na próxima sequência agora. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Você perdoa o cara? Você desculpa ele ou você não desculpa? Bem, erro do tipo, você desculpa o cara ou não desculpa o cara? Evandro, olha, eu não entendi. Bem, eu vou começar a desenhar a árvore do erro do tipo, tá? E depois eu subdivido. Porque se eu começar a subdividir agora, eu vou te enrolar. Ó, você vai dizer que o erro do tipo, que você já entendeu o que é, o tipo penal é você entender o que é o erro. Você vai dizer que ele se divide de duas formas. Ou você, no caso concreto, desculpa a pessoa, ele é desculpável, ou você vai dizer assim, não desculpa o cara, ele é indesculpável. Evandro, dá um exemplo de erro do tipo desculpável e indesculpável, Dô. O exemplo que eu dei, você tem que se perguntar assim, no caso concreto, eu faria aquela coisa do mesmo jeito? Ou seja, quando eu saí da boate, ou do bar, ou da igreja, ou de qualquer lugar, bati a chave, abri os dois carros, eu olhei o da frente, carro com todas as características, eu entrei e saí. Você tem que se perguntar, no caso concreto, você se desculparia? Eu falei, Evandro, eu me desculparia. Beleza. O primeiro exemplo que eu dei, o erro do tipo é desculpável. Agora, dá um exemplo do erro do tipo desculpável. É quando você perde os cuidados naturais. Imagina, o cara vai pro bar, enche a cara, fica completamente bêbado, daí sai de lá meio torto, bate a chave, o carro não abre, mas é um Honda Civic branco, sem placa, igual dele. Ele tá batendo a chave, o de trás tá apitando, pi, 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 mas ele tá zonzo, ele nem reparou, ele só olhou da frente. O que ele faz? Ele fala, não, comprei o carro, passei no concurso, se eu comprei eu vou levar. Chuta o vidro do carro, entra no carro, se corta todo, vai lá, entra de baixo de cabeça, faz uma ligação direta, cata o carro e sai. Amigo, ele subtraiu coisa móvel alheia, mas ele deveria ter tomado os cuidados necessários para que isso não ocorresse. Mas ainda assim ele não queria cometer o crime de furto. Ele errou sob elementos do tipo, mas deveria ser mais cuidadoso. Então você vai falar o seguinte, nesse segundo exemplo, você vai falar que ele é o quê? Indesculpável, você não desculpa o cara. Legal, Evandro. O que acontece com o erro do tipo desculpável? Se for desculpável, você vai pegar e vai tirar o dolo e vai tirar a culpa da conduta. Ou seja, o erro do tipo desculpável não tem dolo e não tem culpa. Agora, e se você não desculpa o cara, Evandro? Se você não desculpar, de qualquer forma, você vai tirar o quê? O dolo. Mas você vai permitir a culpa se ela tiver prevista em lei. Por quê? O artigo 18, 2, diz o quê? Crime culposo, quando você age com imperícia, imprudência e negligência. Mas só pode ser punido o crime se tiver expressa a previsão legal. No caso do crime do furto, existe furto culposo? Você vai falar, não, Evandro, não existe furto culposo. Então você vai fazer o quê? Vai tirar e o cara vai ficar sem dolo e sem culpa também, porque não tem a culpa prevista em lei. Evandro, dá um exemplo de um erro do tipo indesculpável, onde você tira o dolo, mas permite a punição por culpa. Imagine que duas pessoas estão caçando lá na floresta. De repente acontece o seguinte, está escrito assim, final da área de caça. Aí mesmo assim você continua pelo mato. E aí você olha lá atrás, tem umas casinhas. Mas tudo bem, mas você está ali no meio do mato.
E você queria o quê? Queria caçar uma onça, por exemplo. De repente você olha para o lado, passa um tatu correndo e entra na moita. Você vai lá e dá um tiro na moita. Quando você abre a moita, tinha um coitado de um cara cagando lá na hora, você matou o cara. Legal. Vai perguntar para você queria matar o cara? Não, você não queria matar. Mas você acabou matando alguém, mas você errou sobre elementos. Você não queria matar alguém, você queria matar um animal. E matar um animal, nesse caso, não era crime. Legal. Mas você acabou matando alguém. Errou sobre o elemento do tipo alguém. Mas você desculpa ou não desculpa? Você fala, não, Evandro, nesse caso o cara tinha que ter tomado mais cuidado. Legal, é indesculpável. Vai tirar o dolo, mas vai permitir o quê? A culpa. Agora eu pergunto para você, existe homicídio culposo? Existe. Artigo 121, parágrafo 3º. Então o cara vai ser punido a título de quê? A título de culpa. Tranquilo? Olha, agora, na tua prova não vão colocar erro do tipo desculpável e indesculpável não, filho. Eles vão botar erro do tipo excusável e erro do tipo inexcusável. Olha só que legal. Desculpável ou excusável. Excusável é a mesma coisa que o quê? Que desculpável. Indesculpável é a mesma coisa que inexcusável. São sinônimos. Agora, cuidado com o terceiro sinônimo, que aí inverte um pouco. Desculpável e inexcusável é a mesma coisa que invencível. E indesculpável e inexcusável é a mesma coisa que vencível. É isso mesmo. Por isso é que às vezes as pessoas se embolam. Esses três aqui são o quê? Sinônimos. Qualquer coisa que cair, você vai entender nesse sentido. Bacana? Legal. Evandro, eu entendi até aqui. Dá para desdobrar mais o erro do tipo? Dá. Vamos começar a desdobrar? Eu falei aqui o erro do tipo mais importante, só que ainda assim, o erro do tipo, ele se divide assim, olha. Você pega o erro do tipo e ele tem uma subclasse. Existe o erro do tipo essencial e existe o erro do tipo acidental. O que a gente tem que gravar na nossa cabeça? O erro do tipo essencial, esse sim, é o que a gente acabou de tratar ali. Ele pode ser, eu vou usar a regra geral, tá? Excusável ou ele pode ser inexcusável. Lembra dos sinônimos. O erro do tipo essencial excusável, ele exclui o dolo e ele exclui a culpa da conduta. O erro do tipo inexcusável exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se previsto em lei. Legal, Evandro? Foi o que você acabou de falar lá. Você só desdobrou ele em dois, né? Então você vai gravar o seguinte na tua cabeça: regras fundamentais para a prova, ainda mais prova da SESP PNB. O erro do tipo essencial, tira o acento, essencial não tem acento. O erro do tipo essencial, tanto excusável quanto inexcusável, sempre exclui o dolo. Sempre vai excluir o dolo. Olha que legal, Evandro. Se você pegar ali, ó, eu estou sempre cortando o dolo, mas ele permite a punição por culpa, mas toma cuidado. Somente se obedecer à regra do artigo 18.2. Ou seja, se tiver previsto em lei. Eu dei 2 exemplos para você citar. Agora, Evandro, e o erro do tipo acidental? Esse aqui é o artigo 20, parágrafo 3º. É o chamado erro sobre a pessoa. Legal, Evandro? O erro sobre a pessoa exclui alguma coisa? Não. O erro sobre a pessoa ou o erro acidental, você vai dizer que ele não exclui nada. Ou seja, o cara vai responder pelo crime da mesma forma, só que com a regra do artigo 20, parágrafo 3º, que eu vou dar daqui a pouco. Tranquilo? Legal, Evandro? Então eu peguei aqui, eu dividi o erro do tipo de várias formas e peguei lá a formatação que cai nas questões. Legal. Agora, a gente vai entender essa culpa aqui, ó. Essa culpa aqui, ela é chamada culpa imprópria. Evandro, por que ela é culpa imprópria? Porque o cara age, no caso concreto, com dolo, mas como ele erra, o Código Penal pune ele a título de quê? A título de culpa, mas ele agiu com dolo. Dá um exemplo, Evandro. Já reparou nesse exemplo que eu dei do tatu que corre para o meio do mato? Ele cata com dolo de matar. Ele dá um tiro. Mas ele estava com dolo de matar um tatu. Ele errou sob elemento do tipo, mas ainda assim era dolo. Mas não interessa. O Código Penal substitui isso e pune o cara a título de quê? De culpa.
a culpa, aqui nesse caso é chamada de culpa imprópria. Por isso que se cair na tua prova, aí é correto afirmar que a culpa imprópria é uma das formatações do erro do tipo, tá correto? A culpa imprópria, ela reflete sobre o erro do tipo indesculpável, inexcusável ou vencido, onde tira-se o dolo da conduta e pune o agente a título de culpa se previsto em lei. Vai estar certo também. Tranquilo? Então, olha, matamos o erro do tipo com todas as características, a gente já descobriu o que é a culpa imprópria, a gente pegou o erro do tipo, separou ele em essencial e acidental, a gente falou que o erro do tipo essencial pode ser excusável, que é o desculpável, e inexcusável, que é o indesculpável, sempre isenta de dolo, e você permite a punição por culpa se prevista em lei. O que a gente vai ver agora? Agora a gente vai ver o erro sobre a pessoa sobre o qual o crime é cometido. Bem, eu vou trabalhar com vocês agora o artigo 20, parágrafo 3º. O que eu quero de você? Eu vou jogar aqui na tela o parágrafo 3º, porque ele é muito importante para a gente fazer os esqueminhas. Acompanha aí o texto de lei na tela, olha o que diz. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidade da vítima, senão a das pessoas contra quem o agente queria praticar o crime. Beleza, olha que bacana. O que ele fala aí? Não se consideram as qualidades, olha só, qualidades da vítima. Considera o quê? Vai considerar, sim, a qualidade do elemento subjetivo do agente. Evandro, o que é isso, cara? Agora você começou a complicar. Não, cara. Lembra que eu faço sempre aquele desenho assim? O Código Penal só pune você por aquilo que você efetivamente quer cometer. O nome do que você quer cometer no Código Penal, ele leva o nome de elemento subjetivo. Legal. Então você vai falar o seguinte, eu vou dar um exemplinho agora, um exemplo bem simples, bem tranquilo, e você vai dizer o seguinte, qualidades da vítima, você vai chamar isso aqui de vítima efetiva. No nosso exemplo aqui, vai ser a pessoa que morreu. Qualidade, que essa daqui é que vai ser usada, que o juiz vai aplicar, o juiz vai olhar para essa de baixo. O juiz não olha para de cima, ele só vai olhar para de baixo. Você vai dizer que é a pessoa, olha só, pessoa contra o qual o crime deveria ser praticado. Pô, Evandro, olha só, você falando assim eu não estou entendendo. Calma aí, dá um exemplo, né? Tranquilo até aqui? Você vai dizer o seguinte, não importa a pessoa que morreu, importa o que eu queria cometer. O exemplo é o seguinte, eu sou o A. Olha eu aqui, ó. Eu sou o A. E eu, na minha cabeça, eu quero matar o meu pai porque eu quero receber uma herança. E o Código Penal diz o seguinte, se você matar ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, cometer qualquer crime contra ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, vai ter o quê? Um aumento de pena. Legal, Evandro, olha só. Quer dizer que se eu matar o meu pai, eu tenho aumento de pena. É. E se eu matar uma outra pessoa qualquer, que eu vou chamar de B, que é um terceiro, se eu chegar e matar um terceiro, sem motivo nenhum. Olha, pessoal, a falta de motivo não qualifica o crime no homicídio, tá? Se você chegar lá e falar que não tem motivo para matar o cara, vai ser homicídio simples. Então você vai responder por aqui, por o artigo 121, sem aumento de pena. Legal. Evandro, eu tô querendo matar o meu pai e eu fico lá na espreita atrás do poste esperando meu pai chegar. De repente o cara entra, eu dou um tiro na cabeça do cara. Legal. Quando eu for ver, eu não matei meu pai, matei um sósia do meu pai. Eu achei que era o meu pai. Legal. A primeira coisa que eu pergunto para você, vai existir dentro da cabeça do juiz a seguinte ideia. Uma vítima chamada vítima virtual e a outra vítima chamada vítima o quê? Efetiva. Evandro, o que é a vítima virtual? Era contra quem o cara queria praticar. Quem foi a vítima efetiva? É a quem efetivamente morreu. No caso concreto, o juiz, na hora que aplicar a pena, nesse exemplo que eu dei, ele vai aplicar com aumento de pena, como se você tivesse matado teu pai, porque ele considera quem você queria praticar o crime, não quem morreu. Por isso que é engraçado. Às vezes você vai assistir lá um tribunal de júri e tá lá. O promotor tá, não, mas efetivamente a gente tem que aplicar o aumento de pena porque o cara matou o pai dele. Ó, legal. Aí você olha, o jurado olha lá para a tribuna lá, o pai do cara tá assistindo. Aí o jurado fala, pô, não entendi nada, o promotor tá maluco. O promotor tá falando que o réu matou o pai, mas o pai tá lá.
Porque na prática, no erro sobre a pessoa, considera-se quem você queria matar e não quem morreu. Nesse caso, teve aumento de pena, não teve? Agora, vamos falar o inverso? Vamos. Eu tô lá e tô querendo matar um taxista que eu não gosto, mas não tem motivo nenhum, assim, só... você não gostar do cara, isso aí não é motivo relevante nenhum, não. Você tá lá querendo matar o cara. O cara, quando entra, você dá um tiro no cara. Beleza. Tem que tomar cuidado, tá? Nesse exemplo que eu tô dando aqui é por emboscada, aí é qualificado. Mas esquece isso. Finge que você quer matar um cara qualquer. Aí você tá lá, o cara entra, você dá um tiro. De repente você bota a mão na cabeça e fala, caramba, acabei de matar o meu pai. A pergunta é, matar o pai dá aumento de pena, matar um terceiro não dá aumento de pena. Mas o que você queria nesse segundo exemplo? Matar teu pai ou matar um terceiro? Aí, Evandro, na prática eu queria matar o terceiro, mas você acabou matando quem? Seu pai por erro. A pergunta é, vai ter aumento de pena ou não tem aumento de pena? Nesse caso, não tem aumento de pena, porque vai considerar a qualidade da pessoa contra a qual você queria cometer o crime, e não quem efetivamente morreu. O juiz sempre vai olhar isso. Isso é chamado erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, meu povo, não exclui nada, não isenta de nada, o cara responde pelo crime. Só que ele vai responder contra quem ele queria cometer o crime, tranquilo? Vamos para um resuminho agora. Então, olha, pessoal, o que eu trabalhei com vocês aqui? Erro sobre elemento constitutivo do tipo. Eu falei o que é erro, eu expliquei o que era o tipo, bem legal. Eu falei que o erro do tipo tem duas formas, o essencial e o acidental. Lembra que o acidental não exclui nada, você só vai considerar a pessoa contra a qual o cara queria praticar o crime. O essencial tem de duas formas, o excusável e o inexcusável. Exclui sempre o dolo, consequentemente, exclui a culpa. Se ela não tiver prevista em lei, vai excluir tudo. Ou seja, você vai ver na árvore do crime que ela vai excluir o crime, exclui a tipicidade. E a culpa imprópria é quando o agente age com dolo, mas o próprio Código Penal pune o cara com o quê? A título de culpa. Então toma cuidado. A culpa do artigo 18, inciso 2, eu tenho culpa consciente, culpa inconsciente. Não vai confundir com a culpa imprópria. Culpa imprópria é simplesmente erro do tipo. Bacana. Fizemos um resuminho do que a gente viu agora e o mais importante. Vamos pegar as questões agora para a gente não se perder. Acompanha comigo aí na tela a primeira questão. Considere a seguinte situação hipotética. Josué, pessoa rústica, foi preso em flagrante delito por ter em sua residência, em depósito, 5 quilos de cocaína acondicionados em um saco plástico de 1 quilo. Josué recebeu a substância entorpecente de um primo, que lhe pediu para guardá-la provisoriamente em sua residência, afirmando tratar-se de farinha de trigo. Nessa situação, em face do erro do tipo, Josué não praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecente. A questão está correta, olha só. O cara estava com a coisa lá condicionada em depósito. Na cabeça dele, ele conhece a lei, ele sabe até que tráfico de se ficar com droga é crime. Ele só errou sobre o elemento do tipo porque aquilo que estava na casa dele lá era farinha. Ele não sabia que era cocaína, mas ele estava portando lá. Por quê? Por erro. Nesse caso, quem vai responder? Vai responder o terceiro que induziu ele ao erro, tranquilo? Então ele vai excluir o dolo e a culpa, o erro do tipo essencial e excusável vai excluir o quê? Vai excluir a tipicidade, que automaticamente vai excluir o crime. A questão está certíssima. Vamos para a próxima questão. A finalidade precípua do erro do tipo essencial é o de afastar o dolo da conduta do agente. Tranquilo. Você lembra da árvorezinha? O erro do tipo ele pode ser essencial ou acidental. O essencial sempre exclui o dolo. Vai permitir a punição por culpa ser prevista em lei, que é chamada culpa imprópria. Mas a função precípua do erro do tipo essencial é excluir o quê? Excluir o dolo. Então, olha, a gente matou essas duas questões, matamos esse início do erro do tipo, mas tem muita coisa legal para a gente poder ver, tranquilo? Forte abraço, fica com Deus e vamos que vamos, amigo, porque é a quantidade de esforço de hoje que vai determinar seu sucesso amanhã. Alô, você!